Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Amor Infinito. Eu sou Lucas Ribeiro, sou terapeuta, astrólogo e aqui a gente vai estar sempre compartilhando conhecimento sobre a espiritualidade, sobre autodesenvolvimento, sobre como tirar o melhor proveito dessa nossa jornada aqui na Terra. Então, se você se interessa por esses assuntos, já dá um gostei no vídeo, se inscreve no nosso canal para você sempre receber todos os nossos vídeos, tudo que a gente tem para compartilhar, tá bom? Então hoje eu gostaria de falar sobre o medo. O medo ele é uma coisa muito importante na nossa vida, não tem como negá-lo, não tem como ignorar ele, né? E ele pode estar servindo como um grande aliado, ele sim tem essa capacidade de nos revelar muitas coisas importantíssimas sobre a nossa vida e o caminho a se seguir. E ele também pode ser um grande bloqueador, um grande paralisador dos nossos caminhos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui do que acontece. A maioria das pessoas ainda estão na parte paralisante do medo. E muitas delas chegam para mim com os seguintes sintomas. Eu não sei qual é a minha missão de vida, eu não sei quais são meus grandes sonhos, eu não sei o que eu realmente gostaria de fazer. E eu vou dizer que isso está intimamente ligado ao medo. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa sabe sim, lá no fundo ela já teve um contato com aquilo que seria muito importante para ela. Aquele grande sonho, aquelas grandes realizações. Mas acontece que ela tem crenças limitantes sobre ela mesma, sobre a capacidade dela de realizar essas coisas. Então o medo vem e bloqueia ela de seguir naquela direção, de sequer validar que aquilo é uma possibilidade, que aquilo é uma hipótese na vida dela. Eu vou dar o exemplo de falar em público, porque é uma coisa bem comum. Muitas pessoas têm muita coisa para compartilhar. Elas têm um sonho de influenciar outras pessoas, de falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, de ser uma pessoa que de alguma forma manifesta as características da liderança, né? Só que ela tem essas crenças limitantes sobre ela, então que ela acredita muito que ela não é capaz de fazer essas coisas. Então toda vez que ela se coloca numa situação de falar em público, ela sente muito medo. E um medo paralisante, um medo que deixa ela extremamente desconfortável. Então ela já risca aquilo do mapa, ela já fala, falar em público não é para mim. Falar em público é uma coisa que eu nunca vou fazer, portanto isso não pode ser a minha missão, não pode ser o meu sonho. E eu simplesmente ignoro, nego isso, né? E aí o que acontece? Essa pessoa não encontra outros sonhos, outras missões, pelo menos não tão importantes quanto essa. Porque, enfim, essa era a missão dela mesmo, né? E aí são pessoas que se tornam insatisfeitas com a vida, que se tornam muitas vezes depressivas, ansiosas, porque estão desconectadas com a sua própria essência, por causa dessas crenças limitantes. Então tem um ditado, né? Tem uma história que fala. E eu conto muito essa história nos meus atendimentos. Se você já foi atendido por mim, possivelmente você já ouviu essa história, que revela exatamente isso, né? Um discípulo ele chega aos pés do mestre e ele fala, mestre, um discípulo com mais idade, assim, ele fala, mestre, eu acho que eu já realizei tudo que eu tinha para fazer nessa vida. Eu já fiz tudo o que era esperado de mim. Eu já tenho meus negócios, eles já se tocam sozinhos, eu já criei a minha família, todos, meus filhos tocam os negócios, já está tudo encaminhado e eu simplesmente não sei mais o que eu tenho para fazer nessa terra. Eu estou me sentindo inclusive inútil e eu acho que eu já posso ir embora. E aí o mestre olha para ele, com aquela sabedoria, com aquela paciência e fala, é mesmo? Então fecha os olhos rapidinho, vamos ver se você está pronto para ir embora. Aí ele fecha os olhos. E aí o mestre respira, fala, agora tenta abrir os olhos. E aí o discípulo abre os olhos, ele fala, então não está pronto, ainda não terminou o que tem para fazer. Se você conseguiu abrir os olhos é porque ainda tem coisa para você fazer nessa terra. E aí o discípulo olha e fala, tá mestre, mas então como que eu descubro o que é que eu tenho que fazer aqui? Como que eu sei o que mais resta para mim? E o mestre olha profundamente nos olhos dele e fala, qual é o seu maior medo? Vá e enfrente os seus maiores medos e você vai descobrir a sua missão. E isso é muito verdade, por quê? Porque quando um medo se manifesta na gente, antes de tudo, antes de ser um grande medo, ele é simplesmente uma grande energia. E como uma grande energia só significa que aquela situação, aquilo que está acontecendo tem muito impacto, tem muita relevância para você.
Então, quando você tem muito medo de uma coisa, você pode simplesmente ir mais abaixo do medo, mais abaixo da crença negativa e sentir que aquilo tem muita energia sobre você. Que aquela energia está sim sendo filtrada por uma crença negativa e, portanto, você sente um efeito negativo no seu corpo, mas que é simplesmente um grande potencial de energia que tem ali. E quando você vai ali abaixo, você só sente que é uma grande energia, você pode mudar a polaridade, você pode entender que aquela energia pode ser filtrada como entusiasmo, como alegria, como uma grande importância para alguma coisa. Então, no caso de falar em público, por exemplo, essas pessoas que têm pânico, pavor de falar em público, são sim as pessoas que têm alguma missão, na verdade, direcionada ao público, direcionada a brilhar, a estar em evidência. Só que elas têm crenças muito fortes em relação a isso, negativas, na verdade, em relação a elas mesmas, né, e a capacidade delas. Por essas crenças não serem verdade, não estarem alinhadas com a essência delas, com quem elas realmente são, é que elas sentem um efeito negativo da crença atuando sobre elas, como um medo paralisante. Então é muito importante sim a gente agir em cima daquelas coisas que a gente tem medo. O medo ele é uma manifestação distorcida do nosso entusiasmo, da voz da nossa alma, das nossas missões. A gente já vem programado para saber o que a gente gostaria de fazer aqui. Se você tem uma paixão, se você tem um dom, se você tem um talento, se você tem algo que você gostaria muito, um sonho, isso é uma outra coisa que os mestres dizem, não existe uma moeda de um lado só. Se você tem algo para dar, é porque tem gente que precisa receber aquilo. Não é que pode querer receber, é que precisa, que está esperando poder receber aquilo de você. Então, se tem um sonho aí dentro, enfrente os medos e um passinho de cada vez, no seu ritmo, vá colocando aquilo em prática, que você vai ver a magia acontecendo na sua vida. Você vai ver como a sua vida se desenrola num potencial cada vez maior de êxtase, de entusiasmo, de alegria, à medida que a gente vai enfrentando o medo. Eu não estou falando para você que tem pavor de palco se colocar na frente de 1000 pessoas de uma vez, mas de repente falar alguma coisa em grupo, na sua família, em você gravar um vídeo como esse, regravar várias vezes até você se sentir um pouco mais confortável, de você ir praticando isso. Isso vai te ajudar muito e com o tempo você vai estar fazendo coisas que você não acreditaria no começo. Tá bom? Essa foi a dica de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, mais uma vez, curte o vídeo aqui, se inscreve no nosso canal, que isso também ajuda a gente a saber que está sendo útil, né, e poder fazer muito mais vídeos como esse. Gratidão, um grande abraço, até o próximo.